começaria por agradecer o convite que me foi endereçado pela Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Regional da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Ana Paula Moraes, e, no fundo, estender na sua pessoa o agradecimento a todos os elementos que são responsáveis por este projeto lado a lado com e a sua continuação, pela oportunidade de poder moderar este webinar que se refere ao tema da saúde do adulto e do idoso. Cumprimentar também o Pedro Lopes, na qualidade de presidente do órgão ao qual também pertence, Conselho de Enfermagem Regional, e cumprimentar também as colegas responsáveis pelos projetos que vão ser hoje partilhados e a todos os que estão a assistir a este webinar. E tenho certeza que irá certamente de encontro às vossas expectativas. Em termos de dinâmica, portanto, definimos que vamos fazer a apresentação seguida dos 3 projetos e abriremos depois o espaço no final para discussão, colocação de questões, partilha de opiniões, sugestões, comentários. Ok? E, portanto, para não perdermos mais tempo, até porque começamos ligeiramente atrasados, vamos passar à apresentação do primeiro projeto. Um projeto intitulado Envelhecer com Saúde, que será apresentado pela enfermeira Inês Pereira. A enfermeira Inês Pereira é enfermeira especialista em enfermagem comunitária, é também enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação paliativa e também mestre em cuidados paliativos. E exerce atualmente funções na UCC Dr. Arnaldo Sampaio. Portanto, enfermeira Inês, a palavra é sua. Olá a todos, muito boa tarde. Quero começar por agradecer a oportunidade que a Ordem deu ao CC Dr. Arnaldo Sampaio para poder apresentar este projeto. O grupo de trabalho deste projeto sou eu, Inês Pereira, a enfermeira Catarina Afonso e a enfermeira Mónica Pereira, e intitula-se por Envelhecer com Saúde. Eu vou aqui tentar compartilhar a apresentação, só um bocadinho. Ok. Está compartilhado, não está? Todos bem? Ok. Cumprimento também todas as pessoas que estão aqui presentes neste webinar e é com muito gosto que aqui também estou para apresentar o trabalho que nós temos desenvolvido também no CC Dr. Arnaldo Sampaio. Portanto, conforme todos nós já sabemos e é sabido, o envelhecimento tem sido uma questão que está patente em Portugal. Todos os documentos nos apontam e todas as alterações demográficas nos apontam para um aumento da longevidade, para um aumento da população idosa, para um aumento do índice do envelhecimento, e isso naturalmente acarreta alterações e questões sociais, questões relacionadas com a saúde e questões relacionadas até mesmo com a estrutura familiar. Também o Plano de Ação para a Literacia em Saúde nos aponta que 60% da população dos grupos muito vulneráveis, em que se inclui as pessoas com 65 ou mais anos, registram níveis de literacia denominados como problemáticos ou inadequados. Localmente, e aqui na região de Leiria, o diagnóstico social do Conselho de Leiria aponta-nos também para um aumento do número de idosos em isolamento social e para uma insuficiente dinamização de atividades locais para os idosos não institucionalizados. O Plano Local de Saúde refere-nos efetivamente também a mesma questão, um envelhecimento da população na área da abrangência do Acés Pinhal Litoral e identifica-nos questões de saúde questões de saúde crónicas relacionadas com este próprio envelhecimento. E foi face a estes problemas e estas problemáticas que são identificadas nacionalmente, mas também localmente, que surgiu o projeto Envelhecer com Saúde da área aqui na nossa UCC. Este projeto tem então como objetivo geral a promoção do envelhecimento ativo e saudável da população adulta e idosa da área de abrangência da UCC Dr. Arnaldo Sampaio. A nossa UCC tem várias freguesias dispersas por
uma área bastante grande e algumas destas freguesias têm um índice de envelhecimento muito elevado. Definimos também como objetivos específicos a promoção da literacia em saúde nesta área, a sensibilização da comunidade mais envelhecida para a importância do envelhecimento ativo e saudável e a promoção de uma atitude positiva face ao envelhecimento. Temos então como população-alvo as pessoas adultas e idosas da área de abrangência da UCC Dr. Arnaldo Sampaio. No concreto, nós começámos e temos vindo a trabalhar neste projeto já desde o final de 2018, e o que é que nós fizemos para dar o primeiro passo para a implementação do projeto? Começámos por identificar as freguesias da nossa área de abrangência com o maior índice de envelhecimento. Estes foram dados que obtivemos através do Instituto Nacional de Estatística e decidimos que começaríamos a intervenção nas freguesias, nesta linha de pensamento, nas freguesias com maior índice de envelhecimento. Depois, nestas freguesias, procuramos articular constantemente com as estruturas de apoio à comunidade, sendo elas as juntas de freguesia, algumas instituições, algumas IPSS locais, eventualmente até articularmos também com o parco, para trabalharmos lado a lado com estas estruturas da comunidade e para trabalharmos numa linha de articulação e envolvimento de toda a comunidade. Criamos então depois um grupo aberto, localmente, em cada local, com encontros quinzenais ou mensais. Começámos estes grupos e esta criação de um primeiro grupo aberto tinha sempre como objetivo, numa primeira sessão, uma identificação das necessidades específicas do grupo, no âmbito de envelhecimento, e todas as sessões seguintes eram realizadas tendo em conta a identificação de necessidades que faríamos neste primeiro encontro e nesta primeira sessão. Portanto, a definição das sessões e da temática em cada sessão teve sempre em conta as necessidades que foram identificadas localmente, porque nós sabemos que cada grupo tem necessidades diferentes, cada lugar e cada local de cada área tem problemáticas desta questão do envelhecimento diferentes, têm necessidades diferentes e têm questões diferentes. E, portanto, realizamos estas sessões tendo em conta diferentes necessidades que tinham sido expressas inicialmente. Que poderiam, numa fase inicial, começámos com 5, depois percebemos que havia necessidade de aumentar porque as necessidades das pessoas tinham outras necessidades e fomos aumentando até que chegámos a 8, 9 sessões por cada intervenção. Definimos então, numa fase inicial, como indicadores de atividade, a proporção de reuniões com as estruturas de apoio na comunidade e a proporção de sessões de educação para a saúde realizadas. Procurámos ter aqui alguns indicadores de resultado também e definimos a taxa de melhoria da literacia em saúde. Portanto, estes indicadores têm vindo sempre a ser refletidos e pensados ao longo de toda a intervenção. E definimos também como indicador a taxa de redução da ineficácia ou compromisso da gestão do regime terapêutico. O que é que nós, ao fim destes praticamente 3 anos, o que é que nós podemos dizer da implementação do projeto em várias localidades e em mais do que uma freguesia? Que percebemos que há uma boa adesão das instituições locais à implementação do projeto, há uma boa adesão das pessoas às sessões efetuadas, as pessoas estão satisfeitas e identificamos localmente e efetivamente algumas situações que tivemos que dar encaminhamento para a equipa de saúde familiar, numa articulação também muito próxima com a equipa de saúde familiar das pessoas. Objetivamente, vamos procurar, e estamos nessa fase de avaliar a literacia em saúde, também para perceber que tipo de evolução positiva é que temos vindo, é que se pode concretizar. Estamos a aguardar que o autor da escala a quem nós pedimos que nos dê alguma resposta para podermos aplicar a escala de literacia em saúde nos grupos onde intervimos. E estamos também a começar a fazer uma avaliação do regime terapêutico, mas para isso percebemos que é importante fazermos uma avaliação inicial individual e só a partir daí é que podemos depois efetivamente avaliar esta resolução deste eventual compromisso da gestão do regime terapêutico.
Para terminar, o que é que nós, fazendo o ponto da situação ao longo destes 3 anos, têm sido várias as questões que se têm colocado, várias as reflexões e várias as mudanças que também temos vindo a fazer neste projeto. Percebemos que houve uma necessidade e temos feito esse trabalho que é de uma necessidade de uma adaptação constante do número de sessões e mesmo das temáticas que vamos abordando e trabalhando em cada grupo. Cada grupo, conforme eu dizia, cada grupo tem as suas necessidades e cada grupo é diferente e localmente cada grupo também tem as suas prioridades. Houve uma necessidade também de reajuste da periodicidade das sessões, portanto isto também depende sempre daquilo que as pessoas nos vão dizendo, como é que preferem, qual é a periodicidade que preferem. Depois, durante este período, e conforme é sabido, e face às questões da pandemia, tivemos que suspender a implementação do projeto durante uma parte do ano 2020 e a parte inicial do ano 2021. Até mesmo por uma gestão de recursos, porque estávamos a ser solicitados, temos vindo a ser solicitados para outras atividades que não apenas as atividades de intervenção comunitária no âmbito da UCC e tivemos que suspender pelo facto de ser um projeto que tem vindo a ser desenvolvido em grupo, mas também pelo facto desta mobilização de recursos. Percebemos também que que há uma necessidade de integração de uma sessão final para a avaliação do projeto com o grupo, portanto, da mesma maneira como temos uma sessão inicial para identificação de necessidades, percebemos a importância de criar também uma sessão final para a avaliação, juntamente com as pessoas, para a avaliação da intervenção que é feita naquele grupo. E temos vindo a falar e a trabalhar e a refletir imenso sobre esta necessidade de definir os benditos dos indicadores sensíveis à intervenção que vamos fazendo. Percebemos subjetivamente que efetivamente este é um projeto que tem ganhos em saúde e é importante, conforme todos nós já sabemos, temos que definir indicadores que sejam sensíveis a esses ganhos em saúde e a essa intervenção que vamos fazendo. E esta tem vindo a ser uma reflexão constante, permanente, de forma a procurarmos, acima de tudo, uma melhoria contínua deste projeto e a podermos implementar este projeto noutras localidades e com outros grupos de pessoas. Muito obrigada a todos. Se houver, esta é a bibliografia, se houver alguma questão, depois estou disponível para tal. Muito obrigada. Obrigado, enfermeira Inês, pela clareza na exposição e dar-lhes parabéns pelo projeto. Certamente, e tendo em conta que o problema do envelhecimento da população é transversal um pouco a todo o país, será um projeto que pode vir até a ser replicado noutros contextos. E foi interessante também ter partilhado connosco a forma como o grupo já refletiu sobre aspectos que podem melhorar no projeto, já com esta visão para... Sim. Obrigado por isso. Obrigada. Muito bem. Só esclarecer aqui que quem está a assistir ao webinar poderá ir, apesar de abrirmos o espaço de discussão só no final da apresentação dos 3 projetos, poderão ir colocando as vossas questões no bate-papo. Muito bem, então de seguida passemos à apresentação do projeto Ser Família, pela enfermeira Natália Fernandes. A enfermeira Natália é enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, é pós-graduada em gestão de serviços de saúde e exerce funções atualmente no ACES Baixo Voga, na UCSP de Severo do Voga, enquanto enfermeira de família e ainda na UCC Nós de Estarreja, enquanto enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, na dinamização do projeto Conta Connosco, que é uma parceria que tem com o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Baixo Voga. Correto? Muito bem. Enfermeira Natália. Muito obrigada. Posso compartilhar? Uhum. Então, muito boa tarde a todos. Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui hoje a partilhar este projeto.
Dou os parabéns à Ordem dos Enfermeiros pela iniciativa deste webinar. Então, o projeto Ser Família, acompanhamento da família e da pessoa portadora de doença mental grave, surge em que contexto? Em 2016, quando apresentei à Universidade de Aveiro minha dissertação de mestrado para obtenção do grau de mestre em enfermagem de saúde familiar, fiz a dissertação de mestrado no âmbito de conhecer as vivências da família da pessoa portadora de doença mental grave no Concelho de Severo de Voga. Na altura, eu estava a trabalhar em meio hospitalar, mas pretendia um dia ter a mobilidade ou poder ter a oportunidade de vir trabalhar para a enfermagem da comunidade. Então, projetei a hipótese de fazer o estudo no concelho onde eu poderia um dia vir a fazer a intervenção. Então surge este projeto. Enfermeira Natália, Sim. pedíamos-lhe se pudesse aumentar um bocadinho o seu som. Agora penso que tem que sair, não é? Não sei muito bem. Não necessita sair, basta aumentar o som do seu computador. Mas eu não sei fazer isso. Conseguem ouvir melhor assim? Penso que sim. Ok. Então, como e porquê surge este projeto? Foi o que eu já expliquei. Porque primeiro eu conheci as vivências da família e da pessoa que é portadora de uma doença mental grave. E durante a entrevista fui alimentando a esperança dessas pessoas que um dia poderia vir fazer uma intervenção nesta área geográfica, nomeadamente o Concelho de Severo de Voga, que fosse de encontro àquelas dificuldades que eu conheci naquele momento da entrevista para a dissertação de mestrado. Então, quando tive a oportunidade de vir para o CCP de Severo de Voga, tive autorização para implementar o projeto. Qual é o objetivo principal? É dotar as famílias de conhecimento sobre a esquizofrenia e de melhores competências de comunicação e resolução de problemas que facilitem a gestão do stress no dia-a-dia destas famílias. Como objetivos específicos, eu pretendo conhecer a família, perceber a dinâmica sociocultural, ajudar a família a ultrapassar os problemas que possam surgir relacionados com a doença do seu familiar, esclarecer dúvidas sobre as fases da doença, melhorar as competências de comunicação e treinar com a família e com o familiar doente formas de resolução de problemas e gestão do stress. A metodologia de projeto eu vou dividir em sessões familiares durante um ano, isto é, nos primeiros 6 meses eu vou fazer uma periodicidade de quinzenal e nas sessões mensais no segundo semestre de intervenção. As sessões são idealmente realizadas no domicílio, pela possibilidade de avaliação do contexto familiar, pela facilitação do recrutamento e pela melhoria nas taxas de adesão. No entanto, algumas famílias poderão preferir deslocar-se ao centro de saúde. Os módulos são as componentes psicoeducativa, treino de comunicação e treino de competências de resolução de problemas. Os sujeitos participantes são então a pessoa portadora da doença e o familiar cuidador que residam no Concelho de Severo de Voga. Critérios de inclusão são as famílias que tenham um membro com esquizofrenia, cujo grau de parentesco seja pai ou mãe, ou filho ou filha, irmão ou irmã, cônjuge e cuja vivência diária com o diagnóstico seja superior a 5 anos e que vivam no Concelho de Severo de Voga, assim como a pessoa portadora de esquizofrenia. Excluímos as famílias cujo elemento portador de doença esteja institucionalizado. Então, a planificação da intervenção propriamente dita surge num primeiro contacto feito através do telefone com a família a marcar a visita domiciliária. Lembro aqui que esta amostra foi concebida através de consulta externa do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, na altura, que me cederam estes dados para eu conseguir chegar às famílias que tinham o diagnóstico de esquizofrenia. Numa primeira sessão, eu vou conhecer a família e o seu contexto, assinar o termo de consentimento informado, livre e esclarecido que está em vigor no ACES de Baixo Voga. Eu faço a entrevista para a avaliação individual dos membros da família.
e proponho um contrato terapêutico informal. Esta fase de motivação nem sempre é muito fácil. As deslocações que as pessoas, por vezes, quem prefere vir ao centro de saúde está sujeita, a necessidade de acertar horários de acordo com os horários que a enfermeira disponibiliza e a resistência de alguns membros da família. Nas sessões seguintes, as visitas domiciliárias, então, serão quinzenais, nos primeiros 6 meses e nos segundos 6 meses serão de periodicidade mensal. A intervenção incide na capacitação da família e da pessoa portadora da doença para melhorar o controle dos sintomas, de forma a lidarem de forma menos traumática com as consequências inerentes à doença mental. E vai ajudar também a adotar métodos que facilitem a expressão de emoções, de desejos, onde é facilitada a partilha das dificuldades sentidas. O tempo para cada sessão é de 45 a 90 minutos. E quando eu propus implementar este projeto na equipa, o tempo disponível foi de 90 minutos por semana. Me deram para eu implementar este projeto. Resultados a que eu tive. Durante o ano de 2019 foram realizadas 11 consultas de enfermagem de saúde mental e psiquiatria no domicílio, 21 consultas no centro de saúde, porque as pessoas preferiram deslocar-se, e 13 consultas não presenciais pelo telefone. Ora, se me disponibilizaram 90 minutos por semana para eu poder fazer esta intervenção, cujas sessões cada uma tem 45 minutos, no primeiro semestre as intervenções são de periodicidade semanal e no segundo mensal, eu consegui acompanhar 2 famílias em simultâneo. E estes registros estão efetivados no S-Clínico. As consultas não presenciais executadas pelo telefone, no sentido de saber se a pessoa e a família se encontravam disponíveis para ingressar no projeto, apurou-se que um utente foi excluído por se encontrar institucionalizado. Um outro utente foi excluído por mudança da área de residência fora do perímetro geográfico do concelho. E um outro utente, pelo motivo do familiar cuidador, considerar que no momento essa pessoa andaria bem e que estaria a ser acompanhado também pela equipa de intervenção comunitária do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Muito há a fazer. As implicações da não adesão ao tratamento são significativas, reduz a qualidade de vida das pessoas, provoca complicações de doença, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de resistência aos medicamentos, desperdiça recursos em cuidados de saúde e desgasta a confiança nos sistemas, levando a uma insatisfação da pessoa. Neste sentido, é de vital importância alterar as atitudes da pessoa doente de família, fornecendo informações necessárias e adequadas com vista à promoção da inclusão social e à proteção dos seus direitos. Mas para isto é preciso tempo e eu neste momento, com 1h30 por semana, não consigo efetivar o projeto. Parece-me que este apoio profissional torna-se uma mais-valia na medida em que é importante o reconhecimento dos sintomas das recaídas e também para despiste de qualquer sobrecarga percepcionada no cuidador. Este envolvimento irá ajudar cada vez mais a pessoa a permanecer inserida no contexto familiar e na comunidade. A título conclusivo, o uso consistente desta terapia reveste-se de enorme interesse na abordagem da doença mental grave. Cada família deverá, no final, conseguir resolver mais autonomamente, digamos assim, os problemas com que se depara. Para a família revela menor sobrecarga, melhor funcionamento social e emocional e, desejavelmente, melhor qualidade de vida. Momento para questões e sugestões, então, que virão no fim. Muito obrigada pela vossa atenção e a bibliografia consultada. Obrigada. Muito obrigado, enfermeira Natália, pela forma também clara como apresentou aqui um projeto na área da saúde mental, especificamente nos doentes e suas famílias, os doentes com esquizofrenia, na área de saúde mental, que é uma área que tem tendência muitas vezes a ser esquecida e, portanto, será certamente uma mais-valia para os doentes com esquizofrenia da vossa área de Conselho de Cidade do Voga.
Muito bem. Por último, mas não menos pertinente, passaremos à apresentação do projeto Encontros em Saúde, que ficará a cargo da enfermeira Alexandra Garcia. A enfermeira Alexandra é enfermeira especialista em enfermagem comunitária, está neste momento a frequentar a pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, é pós-graduada em gestão e administração de serviços de saúde, mestre em sociopsicologia da saúde e exerce atualmente funções de coordenadora na UCC Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde Oliveira do Hospital. Enfermeira Alexandra. Ora, boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. Antes de mais, queria agradecer à Ordem dos Enfermeiros. Acho que é uma possibilidade única dos cuidados de saúde primários terem aqui um papel mais efetivo. Há 18 anos que sou apaixonada pelos cuidados de saúde primários, por isso, para mim, não é muito difícil falar sobre determinados projetos. Escolhi um deles, eu vou aqui tentar compartilhar. Que é aquele que se calhar mais se enquadrava dentro dos objetivos. Espero que todos estejam aqui a ver, não sei se estão a ver, não sei, eu perdi aqui um bocadinho o rasto. Só lhe pedimos que coloque tela cheia. Tá. Ora, pronto, este projeto chama-se Encontros em Saúde, porque realmente dentro daqui da nossa UCC, que fica aqui no pé das montanhas, no Pinhal Interior Norte, é mesmo levar os cuidados e a literacia em saúde às pessoas, ou seja, vamos ao encontro delas, em vez delas muitas vezes virem ao nosso encontro. Eu fiz só aqui uma ligeira introdução, ou seja, a UCC Pinheiro dos Abraços está a funcionar desde 2014, já tem aqui alguns anos, não é? O lema no início realmente era cuidar com qualidade, abraçando a comunidade, por isso é que vem o nome, a UCC Pinheiro dos Abraços, tem muito a ver com uma zona característica do concelho, que é o Pinheiro dos Abraços. Ainda hoje existe uma anta que pode ser visitada, na qual existia um pinheiro que teria que ser abraçado por 7 ou 8 homens, era enorme. E na altura, quando arrancámos com o UCC, visto que era um abraço a uma filosofia nova de cuidados, foi realmente este nome, porque achámos que realmente seria uma nova perspectiva de cuidados. A unidade criou aqui estes valores que chamamos de parceria, não é? A articulação, o respeito, a cooperação, a responsabilidade, a interdisciplinaridade. Estas unidades não conseguem implementar um trabalho efetivo no terreno sem rede, ou seja, nós, para além dos serviços de saúde e do ACES, ao qual agradecemos porque realmente estas unidades tiveram aqui algum apoio, não é, da direção executiva, não funcionam sem parcerias, não funcionam sem rede, nós não funcionamos se não tivermos uma boa ligação com as câmaras municipais, com as escolas, com os IPSS e por isso realmente aqui estes valores. A área de influência é extremamente grande, é um concelho que dispara em termos de distâncias, não é? 16 freguesias do concelho e são estas realmente as freguesias que englobam a área de influência da unidade. Relativamente ao projeto, ele enquadra-se aqui na literacia em saúde, cuidados na comunidade, a população-alvo aqui é a população residente no concelho e especificamente as pessoas mais isoladas em termos geográficos. Ou seja, juntamente com os parceiros, identificamos as freguesias e as zonas do concelho que são mais distantes e que existe, em termos da rede até de transportes, uma dificuldade maior e são realmente estas populações que são aqui a nossa população-alvo. Os objetivos deste projeto essencialmente era contribuir para o desenvolvimento da cidadania em saúde e promover a literacia em saúde, capacitação e empowerment. Por exemplo, uma destas fotografias, nós todos os anos realizamos um encontro que infelizmente nos últimos 2 anos ficaram limitados pela comemoração do início de atividades da unidade e eu vou sempre ao encontro de locais que são um bocadinho diferentes, as pessoas acham diferente. Neste caso foi numa discoteca que infelizmente ardeu nos incêndios de 2017, porque o tema era sobre os consumos aditivos e dependências e por isso tentamos criar sempre aqui esta ligação de proximidade com os parceiros e com os locais. Em termos de atividades, este projeto preconiza o quê? Atividades no âmbito da promoção da saúde, aproveitando aqui muitas vezes a dinamização de atividades em dias
de comemoração de Dias Mundiais da Saúde, o Dia Mundial da Alimentação, aproveitando sempre estas temáticas para ir ao encontro destas populações e servindo-nos aqui um bocadinho dos parceiros, ou seja, quem conhece um bocadinho as carteiras de serviços das UCCs, das Unidades de Cuidados na Comunidade, percebe que tem aqui um leque muito abrangente em termos de intervenção e que tem, nomeadamente, alguns parceiros do Núcleo Local de Inserção, do Rendimento Social de Inserção, que muitas vezes identificam-nos realmente estas populações mais fragilizadas e mais isoladas e que realmente são, de certa forma, aquelas onde nós intervimos. Desde juntas de freguesia, desde a rua, desde discotecas, desde escola, desde vários sítios na comunidade, são estes sítios que nós temos aproveitado para realizar algumas destas intervenções. Para além disto, participamos sempre, a não ser nos últimos anos por causa da pandemia, a dinamização de um stand da Expo H, aqui um bocadinho para aproveitar a divulgação e levar um bocadinho o que é a unidade e os serviços e os cuidados que presta à comunidade em geral, fazendo realmente esta apresentação. A organização das tais atividades de índole científica, aqui mais no mês de abril, que era o mês de comemoração do arranque da atividade desta unidade, e depois aqui estabelecendo algumas parcerias que são essenciais em termos da nossa comunidade. Aqui os colegas também já falaram, não é? A enfermeira Inês, a enfermeira Natália, para além de tudo, das dificuldades que nós vamos encontrando ao longo deste percurso, nomeadamente, eu falo por mim enquanto coordenadora até da própria gestão, por mim o problema que a enfermeira Natália levantou dos casos, os tempos, não eu por mim, desde que considero que um projeto é válido e execuível na comunidade e que tenha resultados positivos a longo prazo, estou sempre disponível. Quais são as dificuldades que eu encontro é realmente ainda a não valorização por parte de entidades de hierarquia superior, não falo só do ACES, porque os ACES também estão limitados, mas continuamos a ser aqui um bocadinho as unidades que estão na cauda, não é? É difícil ter viaturas, é difícil ter recursos, é difícil perceber quem é que leva quem, se há motorista, se não há motorista, quem é que conduz a viatura e realmente este projeto, sem parceiros, não conseguimos nada. Neste momento iremos arrancar com a unidade móvel, porque era uma das atividades deste projeto era implementar a unidade móvel, neste momento ainda não tínhamos, mas com a candidatura da CIM de Coimbra, que ofereceu a cada município uma unidade móvel, os municípios depois cederam essa unidade móvel aos centros de saúde na região de Coimbra e nós vamos iniciar agora, dentro em breve, em articulação com o município e com o CLDS 4G, que realmente a população-alvo deste projeto também é as pessoas isoladas do concelho. Vamos realmente arrancar com esta unidade móvel, é uma mais-valia em termos de materiais, porque ela está equipada, é uma mais-valia em termos de recurso para chegarmos às pessoas, porque realmente sentimos um bocadinho esta dificuldade. E também o que foi falado em termos de avaliação, ou seja, nós fazemos muito não consegue ser registado no S-Clínico, infelizmente. E muito também não se consegue avaliar, é o que eu acho. Ou seja, nós chegamos a cada vez mais pessoas, conseguimos colmatar desde a infância, desde a parentalidade, desde a fase adulta ao idoso, mas depois em termos de avaliação, para além da escassez de tempo e de profissionais para fazer essa avaliação, porque na minha opinião estas unidades quase que pressupunham um enfermeiro ou um profissional a tempo inteiro para fazer esta avaliação, acabamos por se calhar valorizar mais o ir e depois não tanto se calhar essa avaliação, e por isso é que se calhar os cuidados de saúde primários também não têm essa perspectiva em termos da comunidade. Nós aqui o que é que avaliamos? O número de ações que fazemos em termos da comunidade, né? Nós temos que elaborar um relatório anual de atividades onde fica explícito. Aqui o número de pessoas e utentes abrangidos pelas ações, o número de pessoas que vai recorrer e que recorre à unidade móvel, a percentagem de utentes vacinados. Nós no ano passado, tendo em conta o contexto de pandemia, que os centros de dia estiveram encerrados durante muito tempo, voluntariámos-nos a ir vacinar as pessoas no seu domicílio, ou seja,
como os centros de dia estavam encerrados, eles não tinham possibilidade de deslocação, porque estamos a falar aqui num concelho, Oliveira do Hospital, que é uma cidade, mas que predominantemente é um meio rural, onde a população idosa, já falou a colega Inês, não é? Sabemos que é um problema o envelhecimento da população e que não tem recurso, ou seja, reside sozinho, não tem familiares que o transportem para o centro de saúde para fazer a vacinação e realmente o ano passado colaborámos aqui nesta atividade e eu penso que só quem muitas vezes pega num carro, e eu há 8 anos atrás, quando comecei aqui a trabalhar no Conselho, tínhamos uma 4L e que a primeira vez que eu peguei na 4L e fomos dar uma volta ao Conselho para perceber quais eram os limites de atuação, percebi a dificuldade que era das pessoas terem acesso a cuidados de saúde. Desde parcerias com a GNR também temos, e eles fazem muitas vezes estas visitas connosco para também sensibilizarem a tal literacia em saúde, ou seja, as pessoas idosas sozinhas ficarem sensibilizadas para estas questões dos riscos, dos perigos de eles estarem sozinhos, mas é esta dificuldade muitas vezes que eu sinto. Eu fui um bocadinho rápida, estava assim um bocadinho a contar com o tempo, mas acabo aqui com esta frase, e esta fotografia foi tirada nas ruínas do Castelo da Vô, que é uma das freguesias do Concelho, que realmente é assim, enquanto nós continuarmos a manifestar e a sorrir enquanto prestamos os cuidados, nomeadamente na comunidade, eu acho que teremos esta mais-valia. Deixava aqui só um repto, se calhar, também, para depois pôr uma discussão. A UCC funciona há 8 anos, várias formas já tenho estabelecido contactos com as escolas de enfermagem e ainda não tivemos a possibilidade de orientar alunos em ensino clínico. Ou seja, acho que esta era uma forma de captarmos a atenção, porque só quando os jovens que estão a tirar uma licenciatura em enfermagem percebem que os cuidados de saúde primários não são aqueles cuidados que eram prestados há 20 anos atrás, se calhar quando eu comecei a trabalhar, que se trabalhava das 9 às 5 e muitas vezes algumas atividades eram feitas à tarefa e os domicílios eram só de forma curativa. Eu acho que era uma mais-valia realmente trazermos os jovens para os cuidados de saúde primários. Eu apaixonei-me por eles porque tive uma equipa que me fez apaixonar por eles e eu acho que realmente se todas as UCCs, eu falo aqui mais nas UCCs porque é a minha zona de conforto, tivessem a possibilidade de ter a possibilidade de orientar alunos até pelas novas perspectivas que eles trazem de aprendizagem, não é? Nós aprendemos, estamos numa constante aprendizagem, mas que realmente poderia dar aqui uma lufada de ar fresco aos cuidados que são prestados na comunidade. Pronto, agradecia este bocadinho, tentar partilhar aqui convosco esta minha paixão pelos cuidados de saúde primários. Muito obrigado, enfermeira Alexandra. Deixou aqui um tema interessante para discussão, que é a questão dos estudantes nas UCCs. De facto, e pelo conhecimento que tenho, eu julgo que alguns UCCs vão tendo estudantes, ainda não chegaram às vossas, mas será um ponto interessante para virmos a discutir. A enfermeira Alexandra falou aqui um tema muito interessante, que é a questão da literacia de saúde. Nós hoje em dia consideramos que os nossos utentes, quer sejam nos cuidados de saúde primários, e até mesmo nos cuidados diferenciados, são cada vez mais literados, mas efetivamente ainda com bastantes lacunas nesta área da literacia. Estes projetos que pretendem promover essa literacia são sempre bem-vindos e este projeto tem uma abrangência enorme, pelo que percebi. Abrangência do ponto de vista nas áreas que toca. Muito bem. Chegamos então ao final da apresentação dos 3 projetos. Eu julgo que ainda não temos nenhuma questão no bate-papo e eu lanço aqui novamente o repto para que os participantes do webinar vão colocando questões no bate-papo para depois podermos apresentá-las às 3 preletoras. Eu, entretanto, e enquanto os participantes vão aqui colocando as questões, eu iria fazer uma primeira ronda de questões, portanto teria aqui uma questão para cada uma de vós, e começaria pela enfermeira Inês, acerca do projeto Envelhecer com Saúde,
perguntava que desafios é que têm encontrado na envolvência das estruturas de apoio à comunidade que falou no projeto. Ora, então, relativamente aos desafios que nós temos encontrado, nós temos sido bastante persistentes na articulação que temos feito especificamente, posso referir, nomeadamente com as juntas de freguesia. Temos procurado manter aqui este contacto muito próximo com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm-nos identificado e têm-nos apoiado na divulgação do projeto, que é sempre uma questão importante, a divulgação localmente deste projeto. Também nos têm ajudado com algumas questões ao nível do local, com espaço onde nós possamos realizar esta intervenção. Por vezes temos sentido de outras instituições e das instituições locais, na generalidade temos sentido uma abertura bastante grande. Eu acho que as instituições e estas instituições localmente também têm procurado dinamizar um bocadinho algumas atividades e temos sentido uma abertura bastante grande delas para a nossa intervenção. Depois, há locais e esse foi um desafio que se nos colocou logo no início, em que a participação e a adesão numa fase inicial não foi aquela que nós gostávamos que fosse. No entanto, achamos que isso se deveu também a características próprias das pessoas daquele local, porque percebemos com isto tudo e com esta intervenção de uma proximidade tão grande, percebemos que diferentes locais também têm diferentes necessidades e diferentes formas de estar e formas de aderir ou não a este tipo de intervenção. Pronto. Ok, tendo em conta que fazem que vão de encontro às necessidades específicas dos vários grupos, nomeadamente na definição de temáticas, que tipo de temáticas é que vos têm surgido até o momento? Há algumas temáticas, nós fazemos sempre esta primeira sessão e fazemos até uma dinâmica para percebermos que tipo de necessidades e o que é que as pessoas sentem face ao envelhecimento e que tipo de questões se colocam face ao envelhecimento. Há temáticas que têm sido transversais em todos os grupos que temos feito e posso referir, por exemplo, as alterações na mobilidade. É uma das temáticas que tem sido sempre transversal. As alterações cognitivas associadas, por exemplo, a questões de memória também tem sido uma temática transversal. Temos falado depois especificamente de alguma situação, de algum problema de saúde, de alguma doença crónica, nomeadamente hipertensão, ou diabetes mellitus, também tem sido uma temática que nós abordamos de uma forma, na maior parte dos grupos abordamos, e depois agora, mais recentemente, e também estamos mais despertas para isso, porque isto tem sido uma reflexão muito grande em permanência, tem-nos surgido questões e têm-nos surgido temáticas como relacionadas com a solidão, temáticas relacionadas com a perda e com o processo de luto. Assim, de uma forma mais abrangente. Ok. Obrigado, enfermeira Inês. Obrigada. Relativamente ao projeto Ser Família, a enfermeira Natália, eu gostava de lhe perguntar como é que vocês vão perceber que têm essa preocupação em perceber o nível de sobrecarga das famílias dos doentes com esquizofrenia, nomeadamente e certamente de forma preventiva, para antecipar algumas complicações. Portanto, gostava de saber como é que avaliavam essa sobrecarga, se o faziam de forma mais subjetiva, se aplicavam algum instrumento que avaliasse a sobrecarga do cuidador informal. Não, neste momento não estou a aplicar a escala especificamente para a sobrecarga,
estou a avaliá-la de uma forma subjetiva, até porque uma das questões do questionário que eu aplico na primeira sessão fala também um pouco isso, como é que se sente que o seu familiar lhe ocupa o tempo todo, que altera de qualquer forma a sua dinâmica, do género não tem tempo para mais nada, a não ser para cuidar dele. Portanto, vai de encontro a essas questões, mas nada específico para a sobrecarga. Vou-me apercebendo dessa sobrecarga pela verbalização que a família me vai dizendo nesse contexto. Portanto, não foi específico para isso, foi mais para preparar a família no sentido de poder lidar de uma forma menos traumática, menos agressiva, com as fases diferentes que a doença apresenta e cujo familiar também vai apresentando alguma sintomatologia e alguma forma de estar, que vai também preocupando, digamos, o cuidador, e se ele tiver esclarecido para essas fases, é muito mais fácil ele conseguir aceitar e lidar melhor com a situação. É mais nesse contexto, numa condição mais de psicoeducação familiar e não especificamente a sobrecarga. Ok. Obrigada, primeira Natália. E em relação ao projeto que foi apresentado pela colega Alexandra, o Encontros em Saúde, fiquei aqui com curiosidade no tipo de parcerias que vocês estabelecem com as entidades na comunidade. É assim, relativamente às parcerias e na fase inicial até havia um dos critérios de avaliação das unidades era o estabelecimento de formais de parcerias. Ou seja, esta parceria em termos de efetiva, em termos da comunidade. Por exemplo, neste âmbito da vacinação, que ano passado fizemos da gripe, o que é que aconteceu? Nós sabíamos que havia vacinas disponíveis, não é? O colega responsável pela vacinação disse-nos que nós, levantando o número de utentes, por exemplo, que necessitassem da vacina, ele cederia as vacinas ao CC e nós administraríamos as vacinas no domicílio. O que é que nós fizemos? Juntas de freguesia, rapidamente, porta a porta, questionaram as pessoas quem é que queria, quem é que não queria a vacina, a listagem chegou a nós e nós, juntamente com o CLDS, que já conhece onde é que as pessoas moram, deslocámos-nos na viatura de serviço e fomos administrar as vacinas, ou seja, para além da administração de vacinas, fizemos aqui uma avaliação um bocadinho informal, mas juntamente com o CLDS, alguma situação em termos de saúde que não estaria a ser vigiada e identificamos logo estas necessidades. Ou seja, o que eu acho muitas vezes é que conseguimos, até dos parceiros da comunidade, nomeadamente com o município, que é o parceiro maior destas unidades de cuidados na comunidade, acontece, ou seja, eu não tenho, por exemplo, um técnico para fazer publicidade de nada, não é? Eu lembro-me, por exemplo, neste âmbito também dos encontros em saúde e da parentalidade, e também por isso é que eu agora decidi meter-me neste desafio da especialidade de saúde mental, desenvolvemos aqui, concorremos à Missão Continente e ganhamos uma viatura, ou seja, eu tenho andado sempre durante estes 8 anos a tentar arranjar recursos para colmatar as falhas que tinha. E para além da viatura, conseguimos aqui uma série de materiais em termos físicos e também uma formação específica na área da saúde mental dos anos incríveis. E isto aconteceu, basta marcar uma reunião, vereadora do Pelouro da Educação, é preciso fazer isto, ok, cede a biblioteca, cede as funcionárias para ficar com as crianças e os pais estão à vontade durante a sessão. E o que eu acho é estas parcerias é isto, ou seja, efetivamente não estão escritas, não é em lado nenhum, porque eu acho que também quando elas acontecem que não tem que estar escrito, mas realmente é isto, ou seja, todos os parceiros aqui reúnem esforços neste sentido e aproveitam-se estas visitas e estes encontros não só para fazer uma intervenção, mas acaba-se depois por fazer várias intervenções ao mesmo tempo. Ok. Especificamente na unidade móvel que utilizam, que tipo de atividades é que desenvolvem? Pronto, o objetivo aqui com a unidade móvel qual será? É, para além da vacinação, que este ano não sei muito bem como é que vai acontecer, porque também temos associado a vacinação de Covid e implica outra gestão, não é, em termos de recursos, mas o objetivo é, nestas zonas mais isoladas, vamos fazer um itinerário, ou seja, um circuito, porque existe já uma unidade móvel neste momento, mas não presta cuidados diretos, ou seja, apenas faz assim umas visitas
e aqui o objetivo realmente é identificar situações em termos de saúde que necessitem de cuidados, ou, por exemplo, uma injeção diária, que naquele dia a gente vai e administra e depois pode verificar realmente, pode dar a continuidade com os outros projetos que a unidade tem. Ou seja, para além das sensibilizações, de fazer encontros, porque aqui o objetivo é a unidade móvel ficar sediada junto de um espaço ou da junta de freguesia ou de uma associação recreativa, para, naquele dia, por exemplo, imaginem que o grupo que está de idosos ou de pessoas mais isoladas daquela freguesia, que algumas freguesias até são poucas, que decidem que gostariam de ser falado de um tema, ou seja, esse tema é abordado durante esse dia. E este itinerário fica com horários marcados, as pessoas sabem que naquele dia, àquela hora, a divulgação é feita pelas juntas de freguesia, o objetivo é utilizar a unidade para levar os cuidados, mas também não só os cuidados mais técnicos, não é? Mas, de certa forma, esta literacia, ou seja, mesmo juntando aqui os parceiros, a GNR é um deles, ou seja, fazemos a visita juntamente com a GNR, nós fazemos uma avaliação em termos de saúde, porque neste momento da pandemia, e penso que isso é geral em termos do país, muitas consultas ficaram por realizar, ou seja, nós temos muitas pessoas que não estão em termos da gestão de regime terapêutico, já falámos aqui da saúde mental, que é uma área que também me toca, e que nós aproveitamos todos estes contactos para identificar essas situações. E caso a gente considere que dentro da unidade tenhamos um projeto que consigamos depois dar resposta, damos e articulamos sempre com a equipa de saúde no sentido de depois dar essa continuidade. É um bocadinho por aí. Servimos do recurso físico para depois conseguirmos chegar a mais pessoas. Pronto, é esse o objetivo. Ok, obrigado. Primeiro, Alexandre. Bom, entretanto, acabou por não chegar nenhuma questão aqui no bate-papo, apenas um comentário de um participante, portanto, uma consideração que partilha que na UCC tem algumas dificuldades em termos de recursos humanos disponíveis e que muitas vezes nem a carteira básica conseguem cumprir esse aspecto. Bom, não havendo mais questões... Eu posso intervir? Sim, eu gostava muito de vir ao encontro de uma questão que a enfermeira Alexandra levantou, que é mesmo muito interessante. Esta questão dos projetos, de termos tempo para os implementar. Eu sei que eu conheço um pouco a realidade das UCCs e sei que as UCCs estão muito abertas a isso, têm o tempo, apesar de então do colega dizer que têm poucos recursos agora, mas têm o tempo suficiente para implementar os projetos. Nas USFs e nas UCSPs, esse tempo é condicionado, mas continua a existir profissionais nas USFs e UCSPs que possam dinamizar projetos se assim lhes derem essas condições. A minha questão vai de encontro a sensibilizar também as escolas para que na questão dos alunos de especialidade possam passar em estágio também nas UCSPs e USFs, desculpem a minha dislexia, que é também uma forma rica de verem que os cuidados de saúde primários não se cingem só aos projetos da UCC. E eu sei que eu estou nas duas realidades, mas que, por razão não sei, escolhem só os CCs porque são os projetos que estão nas UCCs. Quero dizer, podem vir também enfermeiros especialistas fazerem o estágio no CSP, no USF, se assim houver lá a especialidade que assim ele procura. Eu acho que era um abrir portas para também ver a outra realidade dos cuidados de saúde primários, porque se eu não tivesse passado uma UCSP, se tivesse ficado só numa UCC, eu não saberia o que era a essência dos cuidados de saúde primários. Portanto, acho muito importante, e deixo aqui essa dica, para no futuro pensarem um bocadinho nessa questão. Portanto, é importante percebermos o funcionamento dos cuidados de saúde primários, isso é nas USFs e nas UCSPs. A UCC sim trabalha muito na comunidade, é uma mais-valia, só que numa outra área que não tem muito a ver com os cuidados de saúde primários na sua essência. Essa é a minha experiência de 3 anos na cuidados de saúde primários. Okay. Não sei se a enfermeira Alexandra e a enfermeira Inês querem dizer alguma coisa. Pois eu aqui é o contrário. Eu tenho a UCC que não tem alunos e tenho a UCSP que tem alunos de enfermagem. Pronto, aqui a justificação penso que está muito a ver também com os quilómetros, ou seja, Oliveira do Hospital é mesmo aqui
o fundo de linha do Distrito de Coimbra, não é? Toca aqui já com um CEA, que já é Conselho Distrito da Guarda. É assim, eu trabalhei durante 10 anos no Centro de Saúde de Tábua, para mim era um Centro de Saúde de eleição, eu tinha lá estagiado e por isso é que eu hoje ainda digo aos alunos, nós deixamos a nossa marca pessoal por qualquer sítio onde a gente passe. E tive professores na Escola de Enfermagem, eu, na altura a licenciatura ainda era a Escola Superior de Enfermagem de Torres da Fonseca, depois é que houve a fusão, e tenho professores que ainda hoje, neste momento, são colegas, amigos, que me marcaram e que marcaram também a minha identidade profissional. E na altura Tábua, porque eu era mais jovem, não é? Aquilo para mim apaixonou-me porque eu podia andar em todo lado nos domicílios e aquilo para mim, o conhecer uma realidade fora de portas, porque é assim, a essência dos cuidados de saúde primários é a prevenção, não é? E eu acho que aqui, muitas vezes, ela pode ser feita quer na UCSP, quer na UCC. Eu, na altura, quando iniciámos este desafio da UCC, foi complicado, porque é assim, o Centro de Saúde de Oliveira do Hospital tinha um serviço de atendimento permanente, não é? Como muitos centros de saúde, muito direcionado para a parte curativa, não é? Pronto. E que, na minha opinião, eu trabalhei lá durante 10 anos, deu muitas competências em termos técnicos, muitas competências em termos relacionais, porque eu atendia pessoas, não é, em situação de sofrimento, de urgência, as famílias, a questão do processo de luto, pronto, deu muitas competências. Em termos das equipas de saúde também estive e trabalhei, e é um papel essencial. Eu, quando na altura vim para cá, por exemplo, uma coisa simples, saúde oral. Nós temos uma higienista no ACES e a minha preocupação foi logo, ok, vou solicitar ao ACES formação no âmbito da saúde oral para perceber em que ponto é que estamos e o que é que podemos modificar. E realmente ela deu-nos uma formação relativamente como é que era a técnica de escovagem, que era uma escovagem a seco, ora, totalmente diferente daquilo que nós andávamos a ensinar. Então, qual era a minha preocupação? Eu organizava e solicitava ao CSP reuniões onde eu pudesse estar para falarmos a mesma linguagem. Porque eu acho que é isto que é importante, ou seja, os cuidados de saúde primários, a sua filosofia é no âmbito preventivo. Eu quero prevenir que uma coisa aconteça. E o que eu acho é que em termos da UCSP, das USFs, conseguem em termos de indicadores ir buscar muito daquilo que fazem e conseguem ter resultados positivos. As UCCs, o que eu acho é que nem tanto, ou seja, fazemos muita coisa, mas depois onde é que vamos buscar o ganho? Porque nós vamos à escola falar de educação sexual e para mim o ganho pode ser eu ter uma jovem que teve uma relação sexual desprotegida, estabelece um contacto com o CC para pedir ajuda. Para mim é um ganho em saúde, porque antigamente não o faziam. Ou, por exemplo, sabermos em termos de números que as interrupções voluntárias da gravidez desde que o CC arrancou diminuíram. Isto é um ganho em saúde. Ou saber que o número de cheques dentistas utilizados desde que o CC começou a fazer as intervenções na escola é um ganho em saúde, mas realmente eu acho que todos juntos, na minha opinião, ou seja, eu vejo neste momento os cuidados de saúde primários e quem percebeu, conheceu o centro de saúde antes destas unidades funcionais, percebia, por exemplo, no centro de saúde estava tudo o que fosse saúde escolar, trabalho da comunidade, articulação com parceiros, já se fazia. Se calhar noutros centros de saúde não se fazia. Não é? E aí, se calhar, tivemos este benefício superior. Agora, eu vejo os cuidados de saúde primários, na minha opinião, como conjunto. A UCC não faz nada sozinha. A UCC, se não chegar aqui, depois de uma sessão, por exemplo, do projeto Mais Contigo, que aplico desde que a UCC arrancou e identificou um jovem que estava deprimido ou com sintomas de uma ansiedade, se eu não articular com a equipa de saúde e perceber que plano é que podemos delinear, eu que vou à escola e a equipa aqui, acho que não estamos a fazer cuidados de saúde primários. Cuidados de saúde primários não é só na rua, em termos da comunidade, é realmente nas consultas de saúde de vigilância, não é? Que é a base dos cuidados de saúde primários, é ter uma consulta de saúde infantil onde avalio uma criança, ter uma consulta de saúde materna, mas eu acho que eu vejo os cuidados de saúde primários como este todo, ou seja, sem este todo não vale a pena, porque eu posso ir à escola, identifico problemas, mas depois se eu não articulo com a equipa de saúde, o que é que isso me vale?
Se eu não tiver, por exemplo, um parceiro, por exemplo, a Câmara, que me possa transportar uma criança para uma consulta, como eles agora faltam por causa dos gastos, dos custos, dos transportes, faltam consultas em Coimbra. Ora, eu vejo os cuidados de saúde primários nesta base, neste conjunto, mas realmente o que a colega estava a dizer, pronto, eu já falava de alunos de licenciatura, claro que de especialidade também era essencial que eles viessem, não é? Que acho que quer para nós, quer para eles, eram momentos grandes de aprendizagem. Mas as UCCs continuam a ter as UCCs, falo, porque em termos de recursos também os cuidados de saúde primários têm um déficit, mas então as UCCs, eu se quiser ir fazer uma intervenção à escola, a única coisa que me vale é um computador e um PowerPoint, porque não temos dinheiro para comprar nada, os recursos, os poucos ainda é a escola, com alguns recursos que tem comprado, a mala de educação sexual, o molde dos dentes. Eu lembro-me que especificamente no primeiro ano que eu fui fazer saúde oral às escolas do primeiro ciclo de pré-escolar, os miúdos ficavam a olhar para mim e eu pensei, como é que eu vou ensinar a técnica? Ok, o que é que eu fiz? Peguei numa escova e numa pasta dos dentes e passei os dias a lavar dentes ao pé das crianças, mas eu acho que até surtiu efeito, porque acho que foi o ano que eles realmente aderiram a isto. Mas eles pensaram, bem, se ela está a fazer, eu também vou conseguir. E eu acho que isto é importante. Às vezes temos pouco recurso e conseguimos lá chegar. Mas realmente estas unidades dotadas de mais profissionais, e eu falo aqui por mim, é assim, eu sou coordenadora, mas eu até gostava de não ser, porque eu sou mais do terreno, eu gosto muito de estar ao pé das pessoas e gosto muito também de estudar e gostava de fazer, acho que temos aqui um leque, por isso é que eu também gostava de ter alunos para fazer investigação. É assim, eu tenho aqui um agrupamento de escolas que é um mega agrupamento que estão disponíveis, eu só não estou lá o tempo inteiro porque não consigo. Nós tínhamos aqui, desde perceber em termos da sexualidade, o porquê dos jovens ainda continuarem a ter estes comportamentos de risco, mesmo tendo esta informação, e tínhamos aqui, acho que, um leque enorme para fazer investigação e que comprovasse realmente os benefícios da nossa intervenção. Pronto, é o que eu acho. Já me estou a alongar. Ainda assim, e tendo em conta todas estas dificuldades que referem, quer em termos de recursos materiais, em termos de recursos financeiros, recursos humanos também, é de louvar a persistência e este esforço por manter esta articulação nas várias dimensões dos cuidados de saúde primários. Muito bem. Relembrar que, entretanto, terá sido disponibilizado no bate-papo a todos os participantes um link para que possam fazer a avaliação desta sessão, portanto, deste webinário. Portanto, um apelo para que preencham esse formulário é importante para podermos melhorar também a realização dos próximos webinars. Bom, e não chegou mais nenhuma questão aqui no bate-papo. Portanto, resta-me reforçar os parabéns às três palestrantes e pela apresentação, pela partilha destes projetos, todos eles interessantes e que focam áreas tão importantes como sejam a promoção do envelhecimento ativo, a promoção da saúde mental, a promoção da literacia em saúde da nossa população e que, no fundo, acabam por ser o reflexo do excelente trabalho que está em curso no âmbito da comunidade e, neste caso, nas áreas da saúde do adulto e do idoso. Da minha parte também agradecer uma vez mais o convite para poder participar na moderação deste webinar e a presença de todos os colegas e futuros colegas que puderam partilhar este final de tarde connosco. E eu julgo que agora já temos condições para isso, portanto eu passaria a palavra à enfermeira Ana Paula Moraes para fazer a conclusão deste webinar. Ana. Olá, boa noite, já me ouvem? Perfeitamente. Finalmente. Eu peço desculpa por não ter estado no início deste webinar. Eu sou Ana Moraes, sou enfermeira, obviamente sou enfermeira, sou presidenta da mesa da Assembleia Regional, que é o órgão social da Secção Regional do Centro que desenvolve e que é responsável por este projeto da Secção Regional do Centro, que é o Lado a Lado Com. Além disso, sou especialista de reabilitação e trabalho numa unidade de cuidados na comunidade em Coimbra, São Martinho.
Desculpem eu não poder ter estado no início para vos desejar as boas-vindas a este nosso seminário, a este nosso projeto. Eu, de facto, estou no serviço, os computadores estão um bocadinho obsoletos e tive aqui alguma dificuldade técnica. Pronto. Queria agradecer a equipa da Mesa da Assembleia Regional por o contínuo esforço, apesar de todas as solicitações que temos tido nestes últimos 2 anos acrescidas àquilo que já era fruto da pandemia, têm continuado a empenhar-se no desenvolvimento deste projeto da secção. Também queria agradecer a presença de vocês, as 3 que apresentaram os vossos projetos na comunidade, e todos os participantes que nos ouviram. Antes de terminar, eu não posso deixar de fazer aqui uns breves comentários adicionais, que é relativamente àquilo que eu consegui ouvir, daquilo que são as dificuldades do terreno, os desafios que são colocados a cada um de nós. E de facto, há aqui, tem sido, em todos os webinars, há uma questão que tem sido abordada em todos os webinars, que é a questão dos indicadores. Já no webinar anterior, do nosso lado com a comunidade, tivemos aqui um espaço até muito proativo entre todos e que se discutiu esta questão dos indicadores. Nós, as OCCs, têm contratualização de indicadores que, entretanto, estes indicadores contratualizados, a maioria não é sensível aos cuidados de saúde da enfermagem, à prestação dos cuidados sensíveis aos cuidados de enfermagem, e muitos deles dependem, o seu resultado depende também de todo o trabalho de uma equipa, ou seja, isto vai aqui dificultar. No entanto, parece-nos, e nós já discutimos isto anteriormente, parece-nos que nós também, individualmente e em equipa, ou seja, também coletivamente nas unidades, temos que dar aqui um salto. Refletirmos entre todos, mas dar aqui um salto. E o salto, o grande desafio que eu acho que nós todos temos nas nossas unidades é este. Parece simples, mas não é. É nós termos um planeamento e uma sistematização das nossas intervenções. Ou seja, não termos ações e atividades avulso, não é? Como todos vocês já falaram nos vossos projetos, não é? Não termos as atividades avulso, ou seja, estarem devidamente integradas naquilo que é um objetivo. E eu acredito que aquilo que nos falta é uma avaliação inicial, da situação inicial, ou seja, M0. Temos isto, certo? E agora, depois do meu planeamento, operacionalização do projeto, desenvolvimento das atividades, eu ambiciono chegar ali, no outro ponto. Ou seja, tenho um ponto, tenho que definir e avaliar um ponto de partida e tenho que avaliar um ponto de chegada. E tem que haver aqui uma métrica. A verdade é que os nossos indicadores contratualizados são todos indicadores de frequência, de alcance. Nós não temos indicadores de resultados, porque nós não fazemos isto. Nós não temos uma avaliação inicial e depois não conseguimos, não é, dizer que queremos melhorar, imaginem, 5% a adesão do utente tem. Nós não temos uma avaliação inicial. E a verdade é que depois também não conseguimos, não é? Prever ou avaliar a nossa escala. E aqui é que nós não temos indicadores, porque na nossa contratualização nós podemos contratualizar outros indicadores. Nós estamos livres de contratualizar outros indicadores. A verdade é que depois temos, como também disseram, temos uma dificuldade no beber dados do ex-clínico, porque há intervenções que ainda não conseguimos introduzir, ponto número 1, e depois o IMUF também não nos consegue, que é por aí que nós tiramos os indicadores, que é um das plataformas, não consegue retirar esses indicadores. Agora, há também, então, o que é que também está a faltar? Um trabalho da parametrização, nomeadamente daquilo que é a nossa intervenção na comunidade.
E isso é um trabalho que nós também, enquanto enfermeiras, podemos colaborar e contribuir até com a mesa dos colégios das nossas especialidades e com a ordem. E isto é possível de ser feito, certo? Agora, não nos podemos esquecer que essas intervenções, para serem introduzidas na parametrização, que é nacional, tem que haver aqui uma validação da CSS, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, desculpem. Ou seja, isto tudo tem um tempo. E o que é que isto vai dar? Vai dar que, se nós, na nossa equipa, na nossa unidade, queremos definir, queremos divulgar o impacto das nossas intervenções, temos que ter aqui falta-me o termo, nós temos que aqui criar folhas de Excel para podermos tirar os nossos indicadores. E isto é uma duplicação de registros, em que as pessoas, como estão assoberbadas de trabalho, também não conseguem sempre fazer. Por isso eu acho que isto, estamos aqui a dar passos no nosso caminho, que é o caminho das UCCs, são as unidades que são as unidades mais novas dos cuidados de saúde primários. Pronto, esse era o meu primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário tem a ver com esta articulação das unidades. Eu partilho daquilo que a enfermeira Natália disse, que depois vai de encontro àquilo que a colega também, a Alexandra, disse. De facto, se nós queremos divulgar, se nós queremos que haja uma integração dos alunos, se quer da licenciatura, quer da especialidade, nos cuidados de saúde primários, eles devem integrar as 3 unidades funcionais dos centros de saúde. Unidades de cuidados na comunidade, o SF, Unidades de Saúde Familiar, e o CSPs, que é as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados. E, de facto, também partilho daquilo que a enfermeira Natália disse. Fez-me toda a diferença, eu que quando chego aos cuidados de saúde primários tenho feito o percurso hospitalar, de cuidados hospitalar, ter durante um ano, até o CC ser homologada, eu trabalhar em articulação direta com as outras unidades. Eu estive integrada nas outras unidades funcionais, fez toda a diferença, quer na criação de pontos de proximidade das unidades, quer também na percepção das dificuldades das outras unidades. E a melhor divulgação que eu pude dar daquilo que seria o trabalho da UCC na comunidade foi precisamente porque eu estive antes a trabalhar conjuntamente com as outras unidades. Por isso acho que estamos de acordo, não é? Se nós agora agruparmos cada um disso, acho que estamos todos de acordo e este é um percurso que também podemos fazer. A dificuldade agora da UCC, do Oliveira do Hospital, ter alunos, isso acho que é uma situação que terá mesmo de falar a unidade com a escola. Acho que é uma situação que terá de se resolver pontualmente. Depois também queria terceiro comentário, depois termino. Dizer que nós não temos que ter receio de apresentar os nossos projetos, de apresentar aquilo que é o nosso trabalho, apesar de ter algumas lacunas. De facto, há dias um colega dizia que é um ato de coragem, quase um ato de coragem, nós apresentar publicamente aquilo que são os nossos projetos e apresentarmos aqui as nossas lacunas. Estes webinars e esta partilha de projetos que nós preconizamos no lado a lado com, a partilha de projetos entre colegas, e se nós, nós acreditamos que é assim que nós vamos desenvolver mais competências, ser melhores enfermeiros, é perceber aquilo que nós, fatores menos favoráveis, juntamente com os nossos pares, e melhorar para conseguirmos atingir outro nível de cuidados. Os recursos materiais, os recursos, nomeadamente todos estes constrangimentos que têm a ver com recursos, são sim uma grande lacuna, são uma grande falha para nós podermos desenvolver projetos, mas também aqui foi dito que nós podemos utilizar outros recursos, nomeadamente outros recursos da comunidade, com estas partilhas, com estas parcerias, protocolos de parceria, com as diferentes estruturas da comunidade.
Por isso eu acho que é de louvar aquilo que vocês apresentaram aqui, de uma forma transparente, de uma forma clara, de uma forma sucinta, porque foi sucinta, foi muito clara a vossa apresentação. Espero sinceramente que com este tipo de eventos que haja ainda mais participação dos colegas, porque de facto nós só conseguimos crescer se tivermos opiniões diferentes e se nós tivermos um espírito livre e aberto para poder abarcar outras opiniões. Por isso, muito obrigada às três hoje por terem estado aqui conosco. Obrigado, Marco, pelo teu excelente trabalho. De facto, és um colega fantástico nisto que é aqui a partilha. Tiveste muito bem, excelentemente bem na moderação deste evento. Obrigada por teres aceitado assim à última da hora. Ora, essa. E se mais nenhum colega tiver algo a dizer, eu despeço-me de coração cheio e de alma mais cheia também, com todos os vossos contributos, porque eu acredito que, de facto, os enfermeiros têm um papel muito, muito importante na vida das pessoas, muito mesmo. Muito obrigada a todas por estarem aqui, por terem gasto o vosso tempo pessoal para estarmos aqui neste momento de partilha e até breve.